julho. Saímos do mês de junho, né? Mês conhecido por causa de uma festa chamada junina, uma festa que homenageia São João Batista. E eu não sei se você conhece bem a história de João Batista, esse santo católico que é homenageado nesta festa cultural anual que acontece em nosso país. A Bíblia vai dizer que este homem, ele foi o profeta que preparou o caminho para o ministério do Senhor Jesus. Ele foi o último entre todos que anunciaram a vinda do Messias. João o Batista, ele foi o último profeta, encerra o ministério profético ali em João Batista, o ministério profético no que se diz respeito ao profeta. Por isso, inclusive, ele é chamado como arauto de Messias, ou arauto do Messias. João Batista nasceu em aproximadamente 7 anos antes de Cristo. Ele era filho de um casal idoso, de uma família sacerdotal, Zacarias e Isabel, o nome dos pais deste homem de Deus. Sua mãe era parente de Maria, a mãe de Jesus. O termo empregado em Lucas 1,36 para descrever esse parentesco é sugênis, que significa da mesma família ou parente de sangue. Apesar de ser um termo com significado amplo, a maioria dos estudiosos, eles acreditam que ambas eram primas. Então, Maria era prima de Isabel. Isso significa que João Batista e Jesus eram primos de segundo grau. O anúncio do nascimento de João Batista é um dos mais fantásticos registrados nas Escrituras, possuindo até mesmo algumas semelhanças com o anúncio do nascimento de Jesus. Os pais de João Batista, eles eram judeus piedosos, temente a Deus, que guardavam e aguardavam a vinda do Messias. Eles não tinham filhos até então, porque Isabel era estéril. Mas num determinado dia, quando Zacarias estava exercendo a sua função sacerdotal, ele recebeu a visita do anjo Gabriel. E o anjo lhe anunciou o nascimento de um filho e indicou o nome pelo qual ele deveria ser chamado, que seria de João. Você vai ver isso lá no livro de Lucas, capítulo 1. O anjo também disse que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Isso está lá em Lucas capítulo 1, verso 15. E diante do aparecimento do anjo, Zacarias ficou amedrontado. E depois do anúncio, a sua resposta foi de incredulidade. Assim, Zacarias foi sentenciado a ficar em silêncio, isso é, ele recebeu uma sentença do anjo Gabriel, que ele ficaria mudo até o dia que o bebê nascesse. Muito provavelmente, essa condição de Zacarias consistia não apenas na mudez, mas também na surdez. Você vê isso lá no versículo 62 do capítulo 1 de Lucas. Além de tudo isso, Maria também recebeu a visita do anjo Gabriel para anunciar-lhe o nascimento de Jesus. E o anjo também lhe falou sobre a gestação de Isabel. O anjo Gabriel falou para Maria que sua prima Isabel estava grávida. Isso fez com que Maria fosse fazer uma visita à sua prima Isabel. E nesse encontro de Maria com Isabel, a Isabel ouviu a saudação de Maria, e diz a Bíblia que quando Maria saúda, dá um boa tarde, dá um
um bom dia, naquele momento ali, uma saudação para a sua prima. Diz a palavra de Deus que João Batista, o bebê que estava no ventre de Isabel, saltou, deu um pulo no seu ventre. No tempo oportuno, Isabel então deu à luz a João Batista. E na cerimônia da escolha do nome do menino, Zacarias, seu pai, recuperou a sua voz. Inicialmente as pessoas estavam chamando o menino de Zacarias, queriam dar o mesmo nome do pai para o menino, mas o nome que deveria ser dado era João, porque foi esta palavra que o anjo deu para Zacarias. Então, de forma sobrenatural, Isabel também anunciou esse mesmo nome antes que Zacarias o confirmasse, escrevendo em uma tábua. Todos esses acontecimentos, eles trouxeram grande temor no povo, de modo que em todas as montanhas da Judeia foram divulgadas as coisas que estavam ocorrendo em conexão com o nascimento de João Batista. Assim, todas as pessoas se perguntavam sobre o que seria, quem seria aquele menino. João Batista cresceu no deserto da Judeia, e aproximadamente 26 anos depois de Cristo, ele recebeu o chamado para exercer o seu ministério profético. Logo que iniciou o seu ministério, João Batista começou a ser grandemente reconhecido como pregador do arrependimento. Por isso, tão logo uma grande multidão de judeus se reuniam para ouvi-lo. A mensagem de João Batista era uma mensagem dura, mas uma mensagem necessária. João Batista se posicionou de forma radical contra as normas judaicas e condenou os fariseus religiosos da nação como sendo raça de víboras. Gente que colocava um peso nas costas das outras pessoas, colocava um jugo sobre as outras pessoas, jugo esse que nem eles carregavam. Para João Batista, apenas ser descendente de Abraão não bastava. Era necessário um recomeço, era necessário um arrependimento genuíno. Ser apenas filho de Deus não era bastante. Ser apenas filho de Deus não o levava para o céu. Precisava haver um arrependimento de coração. E assim, muitos receberam dele, lá no Rio Jordão, o batismo do arrependimento, ao confessar os seus pecados. Por isso ele ficou conhecido como João o Batista, aquele que batizava. João Batista, ele convocava um remanescente fiel dentre o povo judeu. E com arrependimento sincero, esse remanescente deveria estar pronto para receber a chegada de alguém muito maior do que ele próprio. João Batista anunciava claramente de que apenas estava servindo como arauto do Messias, que já estava às portas. Era conhecido como precursor. João também avisava que, enquanto ele batizava com água, viria alguém que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Isso significa que não haveria meio termo. O Messias traria salvação, mas também traria juízo. E certo dia, na cidade de Betânia, enquanto Jesus se aproximava, João Batista faz uma afirmação maravilhosa, que é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 1, verso 29. Um versículo apenas, João capítulo 1, verso 29. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o livro de João,
este João que escreveu não é o Batista, esse João aqui é o João discípulo de Jesus, um dos 12, escrevendo a sua carta, ou o Evangelho, no capítulo 1, no verso 29, está aí no nosso telão também, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas, sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas o que João Batista queria dizer com isso? João estava dizendo que Jesus é o Cordeiro substituto, providenciado por Deus, o Cordeiro perfeito, imaculado, Cordeiro que foi morto segundo os decretos de Deus antes da fundação do mundo, como diz Apocalipse capítulo 13, verso 8. João aqui está dizendo que Jesus é suficiente para uma pessoa, Jesus é suficiente para uma família, Jesus é suficiente para o mundo inteiro. É isso que João está dizendo. Mas João está falando aqui de pecado, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero pensar com você 3 verdades sobre o pecado. Primeiro, o pecado é uma realidade. Primeira coisa, é uma realidade. O pecado é uma realidade inegável. Desde que os nossos pais caíram lá no Éden, toda a raça humana, ela foi precipitada num estado de depravação e de miséria. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é o que diz a palavra de Deus. Não há homem que não peque. Não há uma pessoa sequer que não peque. O pecado atingiu todos os homens, de todas as raças, de todos os lugares, de todos os tempos. O pecado é algo maligno, porque ele priva o homem da presença de Deus. O pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Criador. O pecado é a causa das tragédias humanas. O pecado é a causa do ódio, dos assassinatos, dos raptos, da prostituição, da violência, da ganância, da idolatria, da feitiçaria. Todos os males do mundo estão ligados diretamente ao pecado. O pecado é filho da cobiça e a genetriz da morte. O pecado é treva e onde domina a cegueira e a escuridão. O pecado é uma farsa. O pecado é uma falácia traiçoeira. Ele promete prazer, mas ele paga com desgosto. O pecado promete liberdade, só que escraviza. O pecado promete vida, mas mata. Parece inofensivo, como um fiapo podre, mas depois torna-se como uma corrente grossa, aprisionando todos aqueles que estão nele. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, o pecado sempre leva o homem mais longe do que gostaria de ir, e retém ele por mais tempo do que gostaria de ficar, e vai custar um preço mais alto do que ele gostaria de pagar, diz pastor Hernandes Dias Lopes. Ei, meu irmão, o pecado é uma isca mortal, mesmo escondido debaixo dos holofotes dos prazeres. O pecado é a causa das mazelas, e seu salário é a própria morte. Essa é a realidade do pecado. Por mais poético que alguns queiram, por mais tentativa de amenizar o problema, a Bíblia diz que o pecado é uma realidade. Mas há uma segunda verdade quando pensamos sobre o pecado. É o alcance do pecado.
Segunda coisa, o alcance do pecado. O pecado é como um veneno mortífero, mas ele não está presente apenas entre alguns povos ou culturas, mas ele estende os seus tentáculos em todo o mundo. A sua capilaridade é universal. Ele atingiu todos os homens, atingiu inclusive a própria natureza. Até a natureza está gemendo por causa do pecado. Ele está presente no homem mais erudito e também no homem mais tosco. O pecado mostra a sua carranca assassina entre as pessoas de todas as classes sociais, entre os indivíduos de todos os credos religiosos, ou entre mesmo aqueles que nem têm nenhuma religião. Ele realiza suas façanhas mais nefastas entre as pessoas de todas as faixas etárias. O pecado atinge todos, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. A extensão do pecado passa pelos centros urbanos mais populosos, mas chega também nas regiões, nas roças mais escondidas. Não há sequer uma caverna, por mais escura, onde o pecado não tenha entrado. Não há nenhuma muralha que mantenha o pecado de fora. Ele está incrustado no próprio coração do homem. O rei Davi, o mais ilustre rei de Israel, chegou a dizer que ele foi concebido em pecado. Então o pecado não é apenas real, ele está presente em todos os tempos, em todas as culturas e em todas as pessoas. O apóstolo Paulo, o maior teólogo do cristianismo, em sua carta aos Romanos, diz que o pecado é algo maligníssimo. Está lá em Romanos 7,13. Eu acho interessante ele usar esse superlativo. Ele faz questão de dizer que o pecado é maligníssimo. Então o veterano coloca a malignidade do pecado em grau superlativo. O pecado é pior do que o sofrimento mais atroz, porque é a causa terrível dos sofrimentos. O pecado, ele é pior do que a morte, porque ele causa a morte. O pecado é pior do que o inferno, porque no inferno os excluídos da sociedade jamais se gloriarão no pecado. O pecado é maligníssimo, como disse o apóstolo Paulo, porque ele priva o homem do maior bem que podemos ter, que é a presença de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado traz sofrimento, enfermidade e a própria morte. Isso nos faz cada vez piores como seres humanos por causa do pecado. Deus é luz, mas o pecado é treva espessa. Deus nos criou para louvor de sua glória, mas o pecado é a rebelião consumada contra Deus. O pecado, ele é uma afronta à santidade de Deus. O pecado, ele promete o que não pode dar. Os frutos do pecado são atraentes, muito atraentes aos olhos, mas não satisfazem. Os seus licores, eles são adocicados, mas escondem um veneno mortal. O pecado, ele abre todas as portas das liberdades sem fronteiras, mas depois ele tranca a sua vítima numa masmorra insalubre. Pecado promete riquezas fáceis, mas depois flagela as pessoas com o chicote da culpa. O pecado é o combustível que alimenta as chamas do inferno. Onde o pecado domina, prevalece a mentira.
Onde o pecado desfila na passarela, a alegria é rasa e a paz é postiça, a paz é falsa. Onde o pecado é tolerado, a presença de Deus não se manifesta. Nenhuma nação é forte se está de cócoras diante do pecado. Nenhuma família é abençoada se o pecado é o ar que ela respira. O pecado é a receita mais rápida para uma tragédia. Mas eu quero concluir trazendo para você uma boa notícia. O pecado tem solução. Há solução para o pecador. Embora o pecado seja maligníssimo, como disse o apóstolo Paulo, é possível triunfar sobre ele. O arrependimento é a porta de escape. Arrepender-se é reconhecer que o pecado é abominável para Deus. É sentir tristeza por desejá-lo ou até mesmo por praticá-lo. É virar as costas para ele. Ei, meu irmão, embora nós não podemos nos livrar do pecado por nós mesmos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Por isso, João Batista, o precursor do Messias, apontou para Jesus e declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue dos cordeiros, que na época eram sacrificados nos altares, não era suficiente para tirar o pecado de todos. Por isso, esses sacrifícios precisavam ser repetidos anualmente. Ano após ano, as pessoas tinham que voltar ao templo, levar ali os seus cordeiros para serem sacrificados todos os anos. O propósito deles era apontar para o Cordeiro Imaculado de Deus, que ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito e cabal. Jesus, então, foi o último cordeiro a ser sacrificado. A partir de Jesus, ele não quer mais sacrifício meu e seu, ele só quer obediência. Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Ele morreu e com seu sangue comprou-nos para Deus. E agora todos os povos, de todas as línguas, todas as nações, receberam agora da parte de Deus o perdão dos seus pecados, porque Ele foi o sacerdote e o sacrifício. Ele foi a oferta e o ofertante. E Ele, sendo Deus, ofereceu-se como sacrifício vivo por cada um de nós. Sendo homem, Jesus estava habilitado a ser o nosso substituto. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz. Sendo homem, ali na cruz, Jesus levou os nossos pecados, Jesus pagou as nossas dívidas e cumpriu para sempre as demandas da lei. Ei, presta atenção, sua dívida foi paga. Sua dívida foi paga. A justiça divina foi satisfeita. Como nosso fiador, Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Por isso, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só nele nós temos perdão e redenção. Só em seu nome a salvação. Por meio de Jesus, nós somos reconciliados com Deus e recebemos o dom da vida eterna. Por isso, meu amado irmão, meu querido amigo visitante, é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite. Que o pecado é real. Todos, diz a Bíblia, porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. O pecado alcançou a todos. Algo que aconteceu lá no jardim do Éden chegou até eu e você. Mas há uma boa notícia: Jesus morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Seu pecado está perdoado, sua dívida está paga. Quando Jesus lá na cruz expirou dizendo, está consumado, ele estava dizendo, está feito, está pago. A única coisa que você precisa fazer é aceitar esta dívida, ou aceitar o pagamento desta dívida. Somente isso. A única coisa que você precisa fazer é reconhecer que você tinha uma dívida e que alguém pagou essa dívida. E o salmista diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Eu digo para você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Convido você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça, que antes de encerrar eu queria fazer um convite muito especial para você. Você como eu, somos pecadores. Não há ninguém aqui neste templo, nesta igreja, que pode dizer que não tem pecado, não há. Talvez o que me difira de você é que o meu pecado seja diferente do seu, talvez. Em alguns até os pecados são iguais. Mas uma coisa é fato, digo isso sem falsa modéstia. Há mais de 4 décadas atrás, eu um dia orei dizendo, Jesus, obrigado por pagar a minha dívida. Sou grato ao Senhor, porque reconheço que não sou merecedor de tanta graça, de tanta compaixão, de tanta misericórdia. Mas o Senhor, com teu amor imenso e intenso, um amor inigualável, tomou o meu lugar na cruz, me dando vida e vida em abundância. Por isso, Senhor, aceite então a minha adoração e permita-me, Senhor, cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor, viver nos teus átrios, viver no melhor lugar, que é viver aos pés do Senhor. E um dia entreguei a minha vida ao Senhor, e Ele passou a ser o Senhor da minha vida e o Salvador da minha família. Quem sabe hoje você também quer fazer esta oração? Quem sabe você que entrou aqui a convite de alguém, está afastado dos caminhos do Senhor, ou quem talvez nunca tenha tido esse discernimento espiritual, de entender que a sua dívida foi paga, que o seu pecado foi perdoado, que Jesus já morreu, Ele não precisa morrer todos os dias, Ele já morreu uma única vez, e que a única coisa que você precisa fazer é aceitar essa dívida que foi paga, aceitar com gratidão esta paga de dívida. E quem sabe nessa noite você vai querer dizer, Senhor, obrigado por essa dívida, e eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. A igreja está orando nesse momento, e eu queria fazer uma pergunta. Não vou chamar você aqui à frente, é entre você e Deus, mas eu queria, só eu de olho aberto aqui, olhar para você, porque eu queria orar por você. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo que é pecador, mas sendo grato porque Jesus pagou a sua dívida e ainda não fez isso? Alguém aqui? Levante a sua mão que eu quero orar por você. Há alguém aqui? Amém, minha filha, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe o casal, pode abaixar a mão. Amém, Deus te abençoe. Glória a Deus, pode abaixar a mão. Há mais alguém? Alguém que reconhece que a sua dívida foi paga e que não tinha falado isso ainda para o Senhor? Amém, Deus te abençoe. Glória a Deus pela sua vida. Deus te abençoe, glória a Deus pela sua vida. Há mais alguém
que gostaria de dizer: Senhor, eu sou pecador e ainda não tinha falado isso para o Senhor, que o Senhor é o Salvador da minha vida. Alguém aqui? Amém. Deus te abençoe. Pode abaixar a mão. Glória a Deus. Há mais alguém que gostaria de dizer: Senhor, agora o Senhor é o meu Salvador, o meu Senhor, porque a minha dívida foi paga, está pago, está consumado. Há mais alguém? Aleluia. Eu queria dizer para essas... Amém. Deus te abençoe, filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Essas 9 mãos que se ergueram aqui dizendo: Senhor, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Eu quero dizer para você que a partir de agora o seu nome está escrito no livro da vida. Quero lembrar você que a partir de agora você faz parte de uma grande família chamada povo de Deus. Quero dizer para você que se você quiser e nos der o privilégio de fazer parte do rebanho Pibaçu, nós queremos convidar você a ficar conosco nesta igreja. Nós somos uma igreja para gente que não gosta de igreja, e uma igreja para gente que as pessoas não gostam. Nós somos uma igreja inclusiva, que amamos pessoas, que amamos assim como fomos amados um dia, com os nossos erros e com os nossos defeitos. Por isso convidamos você, se assim quiser, caminhar com a gente e aqui conhecer um pouco mais do Senhor Jesus, aquele que nos transforma em nova criatura, aquele que nos faz caminhar com Ele em águas tranquilas, pastos verdejantes e aprisco seguro. Se assim você quiser, faça parte do rebanho Pibaçu. Mas se você não é daqui da cidade, está apenas nos visitando, ou mora em outro bairro e gostaria de estar congregando em outro bairro, irmãos, nós temos dezenas de igrejas abençoadíssimas na cidade de Manhuaçu. Eu tenho absoluta certeza que perto da sua casa tem uma outra igreja, irmã nossa, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Congregacional, Batista do Calvário, Glória do Calvário, Brasil para Cristo. Irmãos, é tanta gente boa, é tanto irmão abençoado. Mas vou dizer uma coisa para você: se você quiser estar numa igreja com um pastor top, o melhor, tá filmando aí, Leandro? Deixa eu falar para o povo que está em casa. O melhor pastor do Brasil, o mais tchutchuco, gato, você encontra na Pibaçu. Hein? Glória a Deus. Glória a Deus. E o nome dele é pastor Davi Cerqueira. Fica de pé. Vamos adorar o Senhor com uma oração. Obrigado você que nos visita, você que é um amigo querido. Preparamos ali uma praça de alimentação espetacular. Tem uns food truck ali, tem uns negócios, uns trem bom ali. Então você vai ali, tem umas mesas legal. Você sai daqui a pouquinho e vai para ali, para a nossa praça de alimentação, para completar o dia aí desse culto do amigo. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado, Senhor, muito obrigado por esta igreja, muito obrigado por este povo tão amado, muito obrigado, Senhor Deus, por amigos tão queridos, que podiam estar em qualquer outro lugar, mas escolheram estar no melhor lugar, que é a casa do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque ainda que temos dezenas de outras grandes igrejas aqui, pastores maravilhosos e abençoados, teus filhos escolheram cultuar conosco aqui nessa noite e te agradecemos por isso também. Senhor, prospere a vida dos nossos amigos. Senhor, cuida da família dos nossos amigos. Senhor, os nossos amigos têm sonhos e projetos. Senhor, intervenha de maneira sobrenatural nos projetos
nos sonhos dos nossos amigos. Pai, para os membros do rebanho Pibaçu, que a tua graça, o teu amor, a tua prosperidade invada os sonhos e os projetos também desses amados do Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui nesse instante e com Israel santo por toda a terra espalhado, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém, glória a Deus, Deus abençoe.